Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem, meus irmãos, se alguém não me conhece, meu nome é Saulo, sou seminarista da comunidade Shalom, aqui em Roma. Estou aqui para meditar com vocês sobre o mistério desse dia que vocês vivem e que eu ainda vou viver, porque estou gravando da quinta para a sexta-feira. Esse mistério que eu ainda vou viver, que é o mistério do Sábado Santo, né? Que é um dia que traz no seu mistério uma tensão entre dois polos, digamos assim, né? Tensão entre, por um lado, a morte, o silêncio e a solidão de Deus no sepulcro lacrado, e por outro lado, a presença, a palavra e a vida de Deus que invade os infernos, invade o mundo da desesperança e resgata o homem ali acorrentado, né? Eu acredito que não tem ninguém que seja tão jovem ao ponto de não ter conhecido, eu espero que eu esteja certo, eu acredito que não tem ninguém aí que seja tão jovem ao ponto de não ter conhecido um filme fotográfico, né? Que é aquela tirinha, originalmente quase preta, assim, na qual era impresso o negativo da foto, né? E a gente olhando ali para aquele negativo, quem nunca, uma pessoa que não tivesse a experiência de olhar primeiro o negativo e depois a foto, eu acredito que seria quase impossível que a pessoa olhasse para aquela imagem ali, toda sem cor, toda meio em tons marrons, pretos, e seria quase impossível achar que aquilo ali teria toda a informação da foto colorida, bela, cheia de harmonia e beleza. Então, mais ou menos isso, né? Muito menor esse exemplo, mas é mais ou menos isso que acontece nesse dia. Por um lado, temos aquilo que é visível, aquilo que é palpável, que é a morte do Senhor, porque Jesus experimentou uma morte real. Temos ali aquela morte, o corpo de Jesus no sepulcro lacrado com uma pedra e inerte. Mas por outro lado temos o mistério da vida que se espalha e se expande, né? Por um lado o sepulcro está lacrado, mas por outro lado as portas dos infernos são derrubadas. Um outro mistério unifica essas duas realidades, que é o mistério do repouso divino, né? E todos nós da comunidade esperamos muito esse repouso divino. Acho que nós de forma particular esperamos esse repouso. Então, eu vou seguir mais ou menos esse percurso durante essa reflexão. Vou começar com a parte do negativo, depois vou para o positivo e vou concluir, se Deus quiser, brevemente com essa dimensão do repouso, né? Bem, é preciso iniciar lembrando a vocês que vocês estão em um dia alitúrgico. Eu acredito que é assim a tradução do português, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que não se celebra nenhum sacramento, salvo questões de grande exceção, de perigo de morte, assim, se a pessoa tiver que ser batizada, etc. Salvo raríssimas exceções, não se celebra ordinariamente nenhum sacramento na igreja, né? Até mesmo a Eucaristia nós não recebemos nesse dia. Um dia completo sem receber a Eucaristia, sem a possibilidade de receber a Eucaristia. Nós recebemos a Eucaristia na Sexta-feira Santa, depois da celebração da Paixão do Senhor e a adoração da cruz, mesmo que não tenha uma missa. E depois nós vamos receber a Eucaristia somente na Vigília Pascal. Então, um dia inteiro sem a celebração dos sacramentos. E é por isso mesmo um dia de grande silêncio, né? São Máximo Confessor, um padre da igreja, diante desse mistério, colocou nos lábios de Maria
em um belíssimo hino as seguintes palavras: fica sem palavras a palavra do Pai, o qual fez todas as criaturas que falam. Sem vida estão os olhos apagados daquele por cuja palavra e por cujo aceno se move tudo o que tem vida. De fato, nesse dia, meus irmãos, o Verbo emudece. Torna-se um profundo silêncio de morte, porque disse tudo até calar. Nada retendo do que devia nos comunicar. Nada retendo do que devia nos comunicar. Deus se disse todo e por isso se cala. E a teologia escolástica, assim, para expressar isso, e também os místicos da igreja, por exemplo, São João da Cruz expressa isso de forma magnífica, né? Eu tinha coletado a citação, mas eu acho que não vale a pena colocar aqui, porque é tanta coisa que eu tenho que dizer. A teologia escolástica dizia que que Deus concluiu a revelação com Jesus Cristo. Isso não quer dizer tanto que todos os conhecimentos intelectuais foram comunicados, né? Não é uma questão de ter dito muita coisa ou então ter dito qualquer coisa, mas é sobretudo uma questão de ter dito a si mesmo através da palavra. A intenção da revelação foi alcançada porque se fez conhecer o amor, porque o amor se fez evidente no mistério de morte, por enquanto de morte do Senhor, do amor que foi capaz de se entregar até o fim. E no caso de Jesus e a humanidade, o sentido desse diálogo não está tanto num objeto terceiro, em outra coisa. Muitas vezes, quando nós falamos sobre uma pessoa, ou nós falamos com uma pessoa, quando nós travamos um diálogo, nós travamos um diálogo sobre alguma coisa. Nós estamos ali conversando, por exemplo, sobre o planejamento estratégico que acabou de acontecer. Nós estamos conversando sobre o meu pai, sobre a minha mãe, sobre um terceiro. Não. Nesse caso, o sentido do diálogo está nas próprias pessoas que o travam. E isso se chama união. O sentido da revelação, o sentido do dizer-se tudo de Deus é a união entre a humanidade ferida e o Verbo de Deus agora ferido. A revelação alcançou o seu fim. Por quê? A revelação alcançou o seu fim e o homem alcançou a sua meta, porque Deus e homem são um só em Jesus Cristo. E aí a gente já começa a acolher a dimensão esponsal do silêncio. Magnífico isso, né? Muitas vezes a gente tem uma visão um pouco negativa do silêncio de Deus. Mas o silêncio é também uma linguagem esponsal. Nós não somos capazes de ficar confortavelmente em silêncio diante de uma pessoa desconhecida. Basta a gente pensar, por exemplo, na experiência que muitos de nós, acredito que todos já tiveram, de estar no elevador com uma pessoa que você não conhece, né? Você fica olhando no espelho, tentando se distrair, ou então você faz um comentário assim que não tem nada a ver, tipo, tá bonito o dia hoje, né? Assim, o silêncio se torna meio que insuportável diante de uma pessoa com a qual você não tem intimidade. Mas entre duas pessoas que se amam, o silêncio é já comunicação.
É possível ficar horas e horas, eu sei, porque eu amo o meu Senhor e também porque eu já namorei durante 5 anos antes de entrar na comunidade e eu poderia ficar horas e horas do lado da minha ex-namorada assim, sem falar nada. E a gente se entendia muito bem e se comunicava de verdade naquele silêncio. E até mesmo no ápice do amor esponsal humano, né, que é o ato conjugal, não é que se dizem muitas palavras ali, eu imagino, né? Eu imagino, pelo menos não se está ali a fazer um grande discurso, né? Talvez pouquíssimas palavras, muitas vezes nenhuma palavra. Silêncio tem uma dimensão esponsal muito profunda. E um outro detalhe que eu queria esclarecer com vocês era só para dar um exemplo, para que isso fique muito claro, né? Para que fique muito claro que silêncio, depois de tudo que eu já disse, eu acho que é muito claro, mas eu acho que quero dar mais um outro exemplo para garantir que vocês não esqueçam jamais disso, que silêncio é diferente de não comunicação, né? Por exemplo, vocês sabem que nós vemos, obviamente, através da luz, né? Quando não tem luz, a gente não consegue ver nada, é só tudo preto. E a luz é uma radiação eletromagnética. Só que existem outros tipos de radiação eletromagnética. Existe a radiação infravermelha, que é aquela que é invisível, né? E a ultravioleta, que também é invisível. Mas é justamente graças a esse tipo de radiação, por exemplo, que nós podemos ter acesso a televisão, por exemplo, o sinal de televisão, o sinal de celular. Tudo isso que é invisível ao nosso olho e está aqui o tempo todo, é capaz de nos possibilita a vivência de uma grande maravilha, um grande milagre de comunicação, como é o caso, por exemplo, da televisão, como é o caso, por exemplo, da internet, 4G, 5G, sei lá, que já está chegando aí a internet 5G, e também como é o caso do celular. Eu acredito que o outro exemplo falar muito mais, mas só para garantir, né, que não seja esquecido, que silêncio não é a mesma coisa que não comunicação. Falando em comunicação divina, eu acredito que nós como comunidade Shalom, temos muito a agradecer, porque nós recebemos muito de Deus, muito de Deus, muito de Deus. Sempre que eu penso nisso, eu me lembro na mesma hora daquele salmo, né? Assim, pode até parecer um pouco arrogante da nossa parte, mas nos vem assim, vendo toda a manifestação profunda do coração de Deus para nós, para a nossa comunidade. Nos vem assim o desejo de dizer, nos vem quase assim um instinto que nos faz querer dizer: nenhum povo manifestou tanto carinho quanto Deus nos fala, meus irmãos. Basta pegar ali a revista Escuta para a gente ver ali uma tempestade de palavras divinas, uma tempestade de comunicação de Deus. E diante de tão grande dom, diante de tão grande maravilha, o grande risco que nós corremos, o primeiro grande risco que nós corremos é o risco da ingratidão. O risco de nos lamentarmos do silêncio de Deus. O risco de nos lamentarmos, de choramingarmos, dizendo que Deus não nos fala, quando na verdade Ele está nos falando. E nos está falando abundantemente. Porque nós não podemos esperar que Deus nos fale pessoalmente se nós nos destacamos do corpo e não damos atenção ao que Deus nos fala ali.
se Deus nos fala através da comunidade, nós somos parte desse corpo, nós não podemos nos lamentar do fato de que Deus esteja em silêncio. E aí, evidentemente, nós precisamos também nos lembrar das nossas orações comunitárias, que são outros grandes momentos, um outro grande momento de uma profunda epifania divina na nossa vida ordinária. Deus fala extraordinariamente na nossa vida ordinária. Mas, se você acredita, se você está me escutando aí e está pensando assim, Saulo, aqui nessa missão não tem nada disso que você está falando. Então, é preciso, eu espero que não seja o caso, mas se por um acaso você está pensando isso, enquanto eu estou falando, vale sempre a pena nós nos recordarmos, nós fazermos a reflexão sobre a qualidade da nossa oração comunitária, como está a nossa oração comunitária. A oração comunitária da missão de Paderborn tem, me desculpem a pronúncia aí, que deve ter sido muito errada, né? A qualidade da oração comunitária de vocês tem sido, no mínimo, satisfatória? Deus tem surpreendido? Deus tem falado? E se por acaso Ele não tem falado, como está a postura da minha participação? Como eu vou para a oração comunitária? Eu vou disposto a escutar? Vou disposto a ser instrumento da voz de Deus para os meus irmãos? Qual a frequência da minha participação nas orações comunitárias? Se eu participo menos da metade dos dias das orações comunitárias, eu preciso me questionar. E além disso, como eu estou aplicando aquilo que Deus fala, como eu estou encarnando aquilo que Deus fala na oração comunitária, na minha vida? Qual a última palavra de Deus que mudou, qual a última palavra de Deus em uma oração comunitária que mudou o rumo da sua vida, meu irmão? Qual foi a última vez que você decidiu alguma coisa assim mais simples, como, por exemplo, dedicar um pouco mais de tempo à leitura, ou dedicar um pouco mais de tempo à palavra de Deus, ou então, não sei, qualquer coisa? Qual foi a última vez que você decidiu alguma coisa na sua vida? Uma coisa simples, não estou dizendo assim, vou me tornar celibatário, então, sei lá, uma coisa simples, do dia a dia, baseado em uma palavra de Deus, uma palavra inspirada em algo que Deus falou na oração comunitária. É preciso se questionar. Um outro caso, por exemplo, com relação à revista Escuta, eu acho que isso nós precisamos estar sempre muito atentos, porque são manifestações impressionantes de Deus. E nós não podemos desperdiçar, não podemos deixar que essas pérolas, que nós nos tornemos porcos, e que essas pérolas divinas cheguem até nós como porcos, e nós a pisoteemos. Por exemplo, eu lembro que algum tempo atrás, isso eu digo, mas ao mesmo tempo eu vou fazendo assim uma reflexão e digo com dor, por exemplo, que acho que 2 ou 3 anos atrás, eu não sei se vocês lembram, espero que vocês lembram, que durante um retiro do conselho, Deus falou e a comunidade acolheu e proclamou o ano do Evangelho. Qual foi a atitude que você tomou com relação a isso? O que você fez de forma especial com relação a esse ano do Evangelho? Eu fiz pouquíssimo, confesso. Confesso que eu fiz pouquíssimo. Até hoje
Eu digo isso porque até hoje esse negócio me marcou e eu sempre digo, rapaz, agora eu vou fazer isso. E infelizmente nunca fui fiel. E confesso o meu pecado na esperança que vocês também, tocados por isso, também possam ir percebendo também como muitas vezes nós deixamos as pérolas do Senhor serem pisoteadas e os nossos pés vão ganhando a forma de patas de porcos. Sempre, meus irmãos, depois de sermos atingidos pela palavra de Deus, sermos abundantemente atingidos por essa palavra, nós devemos sempre medirmos-nos com o silêncio do Senhor. Porque no silêncio do Senhor ganha espaço a possibilidade da minha resposta. Porque diante do silêncio do Senhor é possível escolhê-lo. Sempre nessa dimensão do silêncio, existe o silêncio de Deus, mas existe também o nosso silêncio. Preciso lembrar disso. Pode existir em nós, no nosso diálogo com o Senhor, já é misturando português e italiano, um tipo de mudez, um tipo de mudez corrupta. Pode existir um tipo de mudez corrupta, porque muitas vezes nós sabemos como falar, nós sabemos como calar, mas nós não conseguimos atingir o equilíbrio, o justo e belo equilíbrio das palavras necessárias. O que eu estou querendo dizer com isso? Para explicar o que eu estou querendo dizer, eu vou citar uma frase de uma grandíssima católica. Ela disse o seguinte, que nós oscilamos sem pausa entre um mudismo, ou seja, de mudo, nós oscilamos sem pausa entre um mudismo que manda para a fossa a caridade e uma explosão de palavras que desvia a verdade. Nós corremos sempre esse risco de calar, sim, muitas vezes. Inclusive quando nós deveríamos falar. De falar, sim, muitas vezes. Inclusive quando nós deveríamos calar. E agora eu quero ler para vocês uma poesia que sempre é dura, a poesia, mas que sempre me tocou e eu acredito que pode ajudar vocês a viver cada vez melhor a dimensão desse equilíbrio, justamente no sentido de dar uma resposta ativa àquilo que dá uma resposta ativa às palavras do Senhor, à presença do Senhor. A poesia se chama Quando Jesus Veio a Birmingham, que é uma cidade inglesa. Eu fiz uma tradução um pouco livre. Naturalmente, quando se traduz uma poesia, você perde muito ali do ritmo da palavra, vocês entendem mais do que eu. Mas, de qualquer forma, o sentido aqui está preservado. E nesse caso é o mais importante. Diz assim a poesia. Não me lembro do autor. Quando Jesus foi ao Gólgota, ou seja, quando ele foi ser crucificado, Quando Jesus foi ao Gólgota, eles o pregaram a um lenho. Eles fincaram grandes cravos em suas mãos e pés e fizeram um calvário. Eles o coroaram com uma coroa de espinhos. Vermelhas e profundas eram suas feridas, já que aqueles eram dias cruentos e cruéis, quando a carne humana era barata. Já quando Jesus veio a Birmingham, eles simplesmente passaram por ele. Eles não seriam capazes de tocar em um fio de seu cabelo, apenas o deixaram morrer, pois os homens se tornaram mais sensíveis.
e não lhe causariam qualquer dor. Eles apenas passaram pela rua e o deixaram na chuva. Jesus mais uma vez clamou: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E enquanto caía a chuva de inverno, que o inundava completamente, as multidões foram para casa e deixaram as ruas sem uma alma para ver. Jesus se escorou contra uma parede e clamou pelo Calvário. Jesus, diante da indiferença das respostas do homem, clama ao Pai pelo Calvário. Prefere o Calvário à nossa indiferença. Muito forte, muito forte. E se existe uma surdez uma mudez corrupta da nossa parte, existe também uma surdez corrupta. Existe a capacidade impressionante de querer ser surdo. Isso já está presente, por exemplo, no texto de Gênesis, quando Adão peca. Adão peca e vem o Senhor na brisa da tarde procurá-lo. E Adão se esconde. Adão se esconde daquele de quem ele não seria capaz de se esconder. E o paradoxo é que ele se escondendo da única pessoa que ele não poderia jamais se esconder, porque sabe tudo, conhece a profundidade do seu coração, porque é mais íntimo dele do que ele mesmo, se escondendo de Deus, Adão se esconde na verdade de si mesmo, tampando as suas vergonhas. Ele e a sua companheira são os únicos que não conseguem vê-las, porque Deus continua podendo vê-las. E a resposta de Adão, diante da pergunta de Deus: onde é que você estava? Por que você se escondeu? É impressionante. É impressionante. A resposta de Adão foi a seguinte: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Ouvi a tua voz e temi. Como é perigoso, meus irmãos, que nós encaremos a voz de Deus, a belíssima voz de Deus, que fala também no silêncio, como um inimigo da nossa existência, como uma ameaça à nossa existência, como uma ameaça à nossa felicidade. Com certeza, a voz de Deus é uma ameaça ao nosso comodismo. Com certeza, a voz de Deus é uma ameaça ao nosso pecado. Com certeza, a voz de Deus é uma ameaça ao mundanismo que habita em nós. Mas como é triste que nós nos escondamos do Senhor, que nós nos tornemos voluntariamente surdos à sua palavra. Como é triste que nós sejamos capazes de passar 2 horas dentro da capela, na nossa manhã de silêncio, na nossa bendita manhã de silêncio, e não rezar. Como é triste que nós possamos nos distrair com um celular, por exemplo, durante a nossa oração. Como é triste que a gente não faça mais o silêncio depois das completas. Porque se nós não fizermos esse barulho,
nós vamos ouvir a voz de Deus e teremos medo. Nos sentiremos ameaçados no nosso comodismo, no nosso pecado, no mundanismo. Mas essas palavras de Adão são ao mesmo tempo uma confissão. É ao mesmo tempo já o início de uma confissão. Eu me escondi. Ele confessa. Não confessa a sua realidade mais profunda, porque nem ele mais é capaz de fazê-lo. Mas ele confessa já o seu pecado. Eu me escondi. Eu ouvi a tua voz e temi. Eu me escondi. Como é importante ser capaz de confessar. Eu me escondi. Eu me escondi. Eu temi a tua voz, Senhor. Eu temi a tua voz, Senhor. Porque a confissão, além do perdão, ela restitui a verdade ao homem. Ela restitui a verdade ao homem. Além da dimensão do celular na nossa manhã de oração, além da dimensão de uma distração quase voluntária na nossa manhã de oração, queria também lembrar da importância da capela, né? Da escolha do local mais adequado para viver a nossa oração. Que não é, com certeza não, que não é necessariamente o local mais confortável, né? Evidentemente. O local mais confortável, sem dúvida, é a nossa cama. Então, o sofá maravilhoso. Mas o local mais habitado é, sem dúvida, a capela. Diante da presença do Senhor. Olhando aquele que nos ama. Olhando aquele que nos ama. E mesmo sem ter nada para falar, mesmo sem conseguir falar nada, saber que se está diante de uma presença viva. E que porque é viva, é capaz de incidir sobre a minha vida, mesmo sem uma consciência da minha parte. A presença do Senhor na Eucaristia é uma presença viva. É uma presença viva. E por isso, diante dela, é importante permanecer, mesmo que em silêncio. Mesmo que em silêncio. Como é importante também, meus irmãos, abrir esses espaços de silêncio na nossa vida, também através dos nossos retiros pessoais. Eu tenho feito uma experiência, ultimamente, não por carismice, digamos assim, mas por uma necessidade, assim, diante do ritmo. Eu fui percebendo que um dia de retiro pessoal não dava pra nada pra mim. Não porque eu me envolvia em milhares de êxtases, não é por conta disso não, mas porque como sou acompanhador regional, seminarista, para aula todo dia de manhã, não tem manhã de oração, conselho local, arruma de cor aqui da missão, eu percebia que quando eu ia começando a parar, ia começando a entrar realmente em clima de retiro pessoal, acabava. Eu tenho feito a experiência, não estou dizendo que isso é obrigatório, nem que eu sou melhor por conta disso, mas eu estou partilhando uma experiência que pode ajudá-los. Tenho feito a experiência de fazer, ou pelo menos de procurar fazer, retiros mais prolongados, né? Abrir espaços de silêncio para que a voz de Deus possa ressoar mais potentemente dentro de mim. Retiro de 2 dias e até mesmo no nosso dia. Nós temos o compromisso estatutário de rezar 2 horas, mas não é proibido rezar mais não.
podemos rezar mais se Deus nos chamar a isso. Isso é até uma grande resposta para o ativismo, assim, que tende muito a crescer, pelo menos em mim, né? Tende a crescer com tanta facilidade na nossa vida. E é muito belo a gente parar diante de Deus sem nenhum escopo, sem nenhum propósito, parar diante dele simplesmente porque estamos diante dele. E aí volto também um pouco o assunto da presença silenciosa diante do Senhor na Eucaristia. Mas, para deixar mais claro assim, esse ponto, quero fazer uma citação aqui de um grande teólogo que influenciou muito o Papa Bento XVI, influenciou muito também o Papa Francisco, inclusive a tese de doutorado do Papa Francisco foi comentando um texto desse teólogo, o único texto filosófico desse teólogo, que é o Romano Guardini, né? Um alemão, quer dizer, italiano e alemão, um italiano que cresceu na Alemanha, então que une um pouco as nossas duas missões aqui. O Romano Guardini, comentando, tem um livro que fala sobre a liturgia, sobre os sinais da liturgia, e em um determinado momento ele vai falar sobre o incenso, sobre o que significa o incenso na liturgia. E para fazer isso, ele pega aquela passagem no qual da unção de Betânia, que a mulher joga toda aquela quantidade impressionante de perfume no Senhor, derrama todos os seus perfumes e enche a casa de perfume. E Judas, mesquinhamente, se pergunta sobre a utilidade daquilo. Mas que utilidade tem? Isso eu estou falando porque nós podemos interiormente fazer esse raciocínio, né? Que utilidade tem? Mesmo que a gente não dê essas palavras, mas no fundo nós tomamos decisões baseadas nisso. Que utilidade tem fazer 2 dias de retiro pessoal? Que utilidade tem 2 horas de oração pessoal? Que utilidade tem rezar o rosário? Podemos até não dar essas palavras, mas se não escolhemos por isso, muitas vezes é porque existe esse tipo de raciocínio no fundo da nossa consciência. Bem, e ele falando disso, né, falando da mesquinhez de Judas, ele diz que acontece algo de parecido com relação ao incenso e à oração na liturgia. Ele diz assim: ali naquele perfume estava o mistério de morte, o mistério do amor, da fragrância e da oferta. E o mesmo acontece no incenso, o mistério da beleza que ignora todo o propósito, mas sobe livre de amor ardente, que é consumido e se entrega à morte. E aqui também o espírito árido se apresenta e pergunta: qual o propósito de tudo isso? Mas há também na religião um filisteísmo, ou seja, essa atitude de Judas, porque alguns diziam que era um filisteu. Um filisteísmo que vem da mesquinhez do sentir, da secura do coração, como a murmuração de Judas Iscariotes. Aqui, a oração é reduzida à utilidade espiritual. E nesse sentido, certamente tem que ser medida e burguesmente razoável. A minha oração tem que ser ali toda medidinha. Deu 2 horas e não fico mais nem 1 minuto na capela. Se a minha hora da adoração se passou
2 minutos e o irmão não chegou, já começa a murmurar. Aquelas escalas de adoração, né? O irmão atrasa 10 minutos. Meu Deus do céu, quanta coisa eu tinha para fazer, que absurdo. E nesse sentido, certamente tem que ser medida e burguesmente razoável, tem que ser razoável. Mas essa mentalidade ignora completamente a plenitude real, no sentido de realeza, de majestade, ignora completamente a plenitude majestosa da oração, que quer apenas se doar. Ignora a profunda adoração. Ignora completamente a alma da oração, que não pergunta por quê ou com que propósito, mas sobe, porque é amor, fragrância e beleza. E quanto mais ama, mais se oferta, e a fragrância brota do fogo consumidor. E a fragrância brota do fogo consumidor. E quanto mais ama, mais se oferta. Sem propósito, por amor. Porque está diante daquele que ama, se oferta. E a fragrância, o suave odor, brota do fogo consumidor. Estou atrasadíssimo, gente. Vamos adiantar aqui. Bem, daqui a algumas horas vocês vão estar celebrando a Vigília Pascal, né? E a Vigília Pascal inicia ali com a bênção do fogo e com alguns gestos sobre o Círio Pascal, né? Dentre eles, o sacerdote ou bispo, não sei onde vocês vão participar, vão dizer lá, Cristo, alfa, ômega, princípio, enfim. Interessante que esse alfa, ômega, o princípio, o fim, o primeiro, o último, faz referência também, não somente, ao livro do Apocalipse. É o início do livro do Apocalipse que diz justamente o seguinte: eu sou o primeiro e o último, o vivente. Eu estava morto, mas agora vivo para sempre. E tenho poder sobre a morte e sobre os infernos. Justamente o mistério que nós celebramos hoje, no Sábado Santo. Tenho poder sobre a morte e sobre os infernos. O Filho de Deus, o primeiro e o último, tem o poder sobre a morte e sobre os infernos. Um dos principais títulos cristológicos é o de Filho de Deus. E quando se diz Filho de Deus na Bíblia, especialmente no Evangelho de João, não se está querendo, sobretudo, enaltecer o poder de Jesus, dizendo assim, ele é o grandão, o garotão, o Filho de Deus. Não. Está querendo dizer, sobretudo, que ele é essencialmente relação. Porque um filho está sempre em relação a um pai, né? A personalidade de Jesus se distingue da personalidade paterna através da sua filiação, da sua relação de origem. Na sua própria essência está a relação. Perdão por esse vocabulário talvez um pouco mais complicado, mas vamos para frente. Aquele que tem na sua essência a relação se encontra nesse dia dentro de um sepulcro fechado. Dentro de um sepulcro fechado. Isolado. Interessante que isolado é justamente limitado, né? Quem conhece italiano fica bem fácil de entender isso. Isola é ilha, né? Quem está isolado é quem está ilhado, circundado de todos os lados. Não tem para onde ir, fica só ali.
fica só ali naquele pedaço. Circuncidado de... circuncidado não. Envolto de todos os lados pelo mar, pelas águas que representam, pelas águas turbulentas do mar, que representam o mar, né? O Filho de Deus se encontra dentro de um sepulcro lacrado. No isolamento que para nós é um limite. E diante desse isolamento, a nossa reação, naturalmente, é a reação de angústia, né? Imagina você dentro de um sepulcro fechado. A primeira sensação que nos dá é logo de medo, de angústia, desespero, né? Para quem tem claustrofobia, pior ainda. Na primeira vez que eu fui numa catacumba, eu fui nas catacumbas de Priscila, que é muito estreita. Teve um momento que eu comecei assim, não disse pra ninguém, obviamente, né, pra não passar vergonha. Tava eu e Moisés, foi antes da convenção, antes da última convenção, a gente foi lá. Eu não disse pra ninguém, pra não passar vergonha, mas como era muito estreito, assim, eu tive assim um início de angústia, mas resisti. E depois eu disse, Moisés, mas quando teve aquela hora ali, eu comecei a... Eu disse, eu também. Bem, o isolamento nos dá sempre essa sensação de angústia, né? E interessante que a raiz da palavra angústia é uma palavra latina que diz que quer dizer justamente estreito. E tem um verbo também que é relacionado a essa palavra, que é o estrangular, né? Angústia, estrangular. O isolamento, estar num local estreito, estar isolado da relação com os outros, nos causa angústia, nos causa medo, nos causa pavor. Acredito que todo mundo, nem que seja quando era criança, experimentou um pouco de medo de estar num local sozinho, talvez num local escuro sozinho. Então a gente pode, no mínimo, fazer a experiência mental de se imaginar você criança andando no bosque sozinho, né? Qualquer pequena sombra é uma ameaça fantasmagórica, né? E como seria consoladora a presença de uma mão conhecida que pegasse a nossa mão. Como seria consoladora e seria capaz, inclusive, de exorcizar o medo e a angústia daquele momento, uma mão que pegasse a nossa mão. Porque a solidão mais radical, a angústia mais radical, não é vencida pela razão. Não é vencida por um conjunto de reflexões que eu faço, mas por uma presença que ama. E eis aqui uma grande novidade desse dia. Essa presença que ama se encontra inclusive no sepulcro mais lacrado do seu coração. Lá onde você não deixa ninguém entrar, nem mesmo ele. Nesse sepulcro mais lacrado, ali também ele está. Ali também o seu corpo está, esperando o momento justo para vir à vida, esperando o momento justo para romper esse lacre, rolar a pedra e trazer uma nova vida para o seu coração. Essa presença, meus irmãos, é irrevogável. A presença do Senhor em nós, Ele é mais íntimo de nós do que nós mesmos. Essa presença é verdadeiramente irrevogável. O último mistério da parte negativa, 50 minutos.
é o mistério da morte. O mistério da morte. Deus experimentou uma morte real. E esse é um dos problemas fundamentais do ser humano. É um dos problemas fundamentais do ser humano. Se nós não enfrentarmos seriamente, nós jamais seremos capazes de uma maturidade real. Uma grande católica, antes de ser católica, ela era ateia. E com 17 anos, essa mulher, Madeleine de Brel, não sei se a pronúncia também está certa, escreveu um texto que é de arrepiar. Ela escreveu o seguinte: uma menina de 17 anos, olhem a profundidade. Deus está morto. Lembra Nietzsche, obviamente. Deus está morto. Mas se isso é verdade, é preciso ter a lucidez de não mais viver como se Deus ainda existisse. Se Deus está morto, então é a morte que domina. E devemos ter a coragem de encarar a realidade. Espanto-me com a generalizada falta de bom senso. Os revolucionários são interessantes. Ela começa a falar dos grupos com que ela se identifica um pouco mais, um pouco menos, de acordo com a possibilidade de dar uma resposta sobre o sentido da vida do homem. Ela diz o seguinte: os revolucionários são interessantes, fala dos comunistas, né? São interessantes, mas eles entenderam mal o problema, porque querem um novo mundo, sem pensar que depois devemos abandoná-lo de qualquer forma. Os cientistas são um pouco infantis, porque esperam com as suas pesquisas e descobertas conseguir erradicar a morte, e em vez disso, conseguem matar apenas algumas maneiras de morrer. A morte está perfeitamente bem, obrigado. Os pacifistas são simpáticos, mas são ruins de cálculo, porque mesmo que tivessem conseguido impedir a Primeira Guerra Mundial, de 1915 a 1918, todos os mortos salvos durante a guerra teriam morrido infalivelmente em 1998. As pessoas de fato não têm modéstia. As pessoas de fato não têm modéstia, porque querem melhorar a vida, sem perceber que quanto mais a vida é boa, mais difícil se torna morrer. Os amantes são radicalmente ilógicos e relutantes em raciocinar. Prometem amor eterno, mas tornam-se cada vez mais infiéis, porque a cada dia que passa, então, estão se aproximando do extremo abandono. Os amantes são radicalmente ilógicos e relutantes em raciocinar. Prometem amor eterno, mas tornam-se cada vez mais infiéis, porque a cada dia que passa, estão se aproximando do extremo abandono. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que Deus invade a morte do homem. Deus invade a morte do homem. E a grande luz que permite o desabrochar dessas cores vibrantes da parte positiva da foto é uma quênosis profundíssima. Uma quênosis profundíssima. Deus desce até os infernos, o local menos digno de Deus, o local no qual a própria definição é o local onde pode tudo, o local onde Deus não está, digamos assim, é o inferno. Mas Deus desce ali. Deus desce ali e traz a vida. E olhem que maravilha. Na iconografia oriental, eu vou ser um pouco mais rápido, né, por
questões lógicas, na iconografia oriental não existe um ícone da ressurreição. Estou colocando outra perspectiva, não estou querendo dizer que é a verdade, toda a verdade. Isso é uma parte, uma dimensão da beleza da revelação, da beleza da nossa fé, que também tem um pulmão oriental. Na iconografia oriental não existe um ícone da ressurreição, porque ninguém viu ali o momento que Jesus ressuscitou, o momento que a pedra rolou, o momento que Jesus saiu do sepulcro. Ninguém foi testemunha desse momento. Os guardas dormiam. Existe o ícone da ressurreição, quando você coloca ícone anástasis, que é ressurreição em grego, o que você vai encontrar, você pode colocar aí nas imagens do Google, o que você vai encontrar é, na verdade, o ícone da descida aos infernos, que é o mistério de hoje. Porque Jesus desce aos infernos para levar a vida. Jesus desce aos infernos para arrancar o homem ali preso, para ressuscitar. E é muito bonito esse ícone que Jesus pega Adão e Eva e os puxa pelo punho, para expressar assim a incapacidade das forças de um e do outro na realização dessa salvação, né? Quando alguém te pega pelo punho, a força da tua mão já não serve. E nesse ícone também, as portas do inferno, Jesus derruba as portas do inferno e elas estão assim cruzadas em forma de cruz. Cruzadas em forma de cruz, obviamente. Foi necessário, irmãos, de fato, uma ferida profunda que fosse até o coração divino, né? O coração divino foi traspassado para que fossem extirpadas as raízes do pecado que se nutriam do coração do homem. Mas chegando até ali aquela lança, essa lança abriu o caminho do coração do mundo. E Deus ali habitou. E a nossa resposta para isso é também um gesto litúrgico de bater no peito, arrependendo-nos dos nossos pecados, vivendo uma vida de penitentes, pedindo a Deus a graça da contrição perfeita, quase que batendo nas portas dos infernos que habitam dentro do nosso coração, quase que querendo acordar o Saulo que padece nas trevas da morte, quase que querendo chacoalhar esse coração que não quer bater de amor, que resiste em parar, querendo acordar as forças da vida e da ressurreição. Eu bato no peito, eu me arrependo, peço perdão, contrição perfeita. Perdão, meu Senhor. Deus, meus irmãos, foi verdadeiramente superabundante na sua resposta. Deus foi verdadeiramente superabundante no seu dom de graça para conosco. A superabundância, e é uma superabundância de Deus, descer até os infernos, onde a própria definição de inferno é o não Deus, digamos assim, a não presença de Deus. Essa mais ou menos a definição de inferno, pelo menos que grosseiramente nós estamos acostumados a ter. Deus desce até ali, dando-nos mais uma manifestação da sua prodigalidade, da sua superabundância. E a superabundância é de fato uma marca da ação de Deus na história. Se nós pegarmos, por exemplo, o milagre da multiplicação dos pães, quantos cestos não sobraram, né? Deus faz mais do que o necessário para nos salvar. Multiplicação dos pães, quantos cestos não sobraram? Transformação da água em vinho. Quantos litros de vinho para uma pequena festa privada, né? Então,
pão e vinho. Nos remete logo à Eucaristia. A superabundância de Deus na Eucaristia, dando-nos o seu corpo. Né? A superabundância de Deus ao descer aos infernos. Mas para o intelecto de um calculador, o intelecto de um calculador vai achar sempre um absurdo. Que pelo homem, o próprio Deus se deva, estou tendo que traduzir agora, se deva exprecare, tem que, instruir no cearense, que o próprio Deus tenha que, traduz aí, Levi, instruir, o próprio Deus tem que se instruir pelo homem. Bem, eu vou continuar porque eu tô sem tempo. Não tô conseguindo lembrar a palavra aqui no português. Perdão, parece coisa assim, até de arrogante, né? Mas é porque eu não tô lembrando mesmo. E é tarde. 1h30 da manhã. Só quem ama é capaz de compreender a loucura de um amor pelo qual a instruição é lei. A superabundância é a única medida suficiente. Meu Deus do céu. Alta teologia transformada em dialeto cearense. Só quem ama é capaz de compreender a loucura de um amor pelo qual o desperdício é lei. E a superabundância é a única medida suficiente. Bem, entramos agora no último ponto. Consegui ser rápido no ponto do positivo. Estou para acabar, prometo. Entramos no ponto do repouso divino. Né? Estamos vivendo um sábado. E o sábado, com relação à criação, foi o dia em que Deus concluiu toda a sua obra e repousou de todas as suas obras. Concluiu todas as suas obras, contemplou-as e repousou. Também Jesus hoje repousa no sepulcro. Repousa no sepulcro. E é muito bela a carta aos Hebreus que diz, faz toda uma teologia, pega uma parte de um livro do Antigo Testamento que diz, por isso eu jurei em minha ira, jamais entrarão no meu repouso. E Deus precisa dar um novo sábado ao seu povo, que é esse sábado. Deus precisa dar um novo sábado ao povo, um novo repouso, o repouso da ressurreição. Não mais o repouso da lei, mas o repouso da ressurreição. O repouso da eternidade. Está me faltando a voz. Deus quer dar um novo repouso ao seu povo. E nessa mesma carta, essa carta é famosa pela citação de um outro salmo. Me deste-me um corpo, por isso eu digo, eis que venho, com prazer fazer a tua vontade. O repouso de Deus, meus irmãos, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que nós repousemos, e o repouso é o próprio cumprimento da vontade de Deus, a união perfeita na eternidade. O repouso divino é a vontade de Deus. Santo Agostinho, bem no início das confissões, diz, Senhor, Tu nos criaste-nos para Ti, e o nosso coração permanece inquieto enquanto não repousar em Ti. Criaste-nos para Ti, e o nosso coração permanece inquieto enquanto não repousar na Tua vontade. Irmãos, deixemos para trás tudo que nos impedem de repousar na vontade de Deus, que nos impedem de conhecer mais profundamente essa vontade e a ela aderir com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. Deixemos para trás hoje
batendo no nosso coração, com contrição perfeita, deixemos para trás, para acolher a nova vida do Senhor. A vontade de Deus é o nosso paraíso, é o nosso repouso, é a nossa alegria. Ela é o mistério de cruz e ressurreição, de morte e vida, de palavra e silêncio, de presença e solidão. Nos meus momentos prediletos, solidão, solidão, mas sempre convosco, Senhor. Não dizia a Kelly Patrícia. Não dizia a Kelly Patrícia, mas cantava a Kelly Patrícia. E eu quero finalizar agora. Tinha mais algumas coisas, fui pulando umas, mas quero finalizar agora mesmo. Porque sou ciente que não vale a pena se estender muito. Lendo uma poesia para vocês, belíssima, daquela mesma menina de 17 anos, né? Agora já repousando na vontade de Deus. O nome da poesia é O Êxtase da Tua Vontade. Diz ela: quando aqueles que amamos nos pedem alguma coisa, nós o agradecemos de nos ter pedido. Se te fosse agradável, Senhor, pedir-nos uma única coisa em toda a nossa vida, nós ficaríamos maravilhados, e ter cumprido desta vez a tua vontade seria o acontecimento do nosso destino. Mas porque a cada dia, a cada hora, a cada minuto, colocas tamanhas honras em nossas mãos, achamos tão natural ao ponto de nos cansarmos. Ficamos entediados. No entanto, se compreendêssemos quanto inescrutável é o teu mistério, nós ficaríamos maravilhados de poder capturar essas faíscas da tua vontade, que são estes nossos deveres microscópicos. Nós ficaríamos deslumbrados ao saber, em meio à imensa escuridão que nos envolve, as incontáveis, precisas e pessoais luzes de tua vontade. No dia em que compreendêssemos isso, nós viveríamos a vida como profetas, como videntes de tuas pequenas providências, como mediadores de tuas intervenções. Nada seria medíocre, porque tudo seria desejado por ti. Nada seria muito pesado, porque tudo afundaria raízes em ti. Nada seria triste, porque tudo seria desejado por ti. Nada seria tedioso, porque tudo seria amor a ti. Somos todos predestinados ao êxtase, todos chamados à saída de nossos pobres programas, para aportar de hora em hora em teus planos. Nós não seremos jamais miseráveis que apenas fazem número, mas os felizes eleitos, chamados a saber o que tu queres fazer, chamados a saber aquilo que esperas, instante por instante, de nós. Pessoas que te são um pouco necessárias, pessoas cujos gestos te fariam falta se recusassem a fazê-los. A bola de algodão a ser cravejada, a carta a ser escrita, a criança a levantar, o marido a acalmar, a porta a abrir, a enxaqueca a suportar. Tantos trampolins para o êxtase, quantas pontes para passar da nossa pobre
da nossa má vontade para o rio sereno de sua bondade. Repito aqui só uma pequena parte. Nada seria medíocre, porque tudo seria desejado por ti. Nada seria muito pesado, porque tudo afundaria raízes em ti. Nada seria triste, porque tudo seria desejado por ti. Nada seria tedioso, porque tudo seria amor de ti. Tantos trampolins para o êxtase, quantas pontes para passar da nossa pobre, da nossa má vontade, para o rio sereno de sua bondade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Perdão pelo tempo, pela demora. Desejo a vocês uma boa vigília e desde já uma feliz Páscoa. Shalom.